Irmãos e irmãs, amigos e amigas, mais um momento da liturgia para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Liturgia da palavra é deixar Deus nos falar. Momento de nossa espiritualidade. É preciso dedicar um momento do dia para Deus. O dia tem 24 horas. Será que não temos um momento para ouvir o que Deus tem para nos falar? Liturgia de 15 de janeiro de 2020. Quarta-feira, primeira semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. E no rito da celebração temos o ofício do dia. Essa liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Antífona da entrada. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos do 1 ao 10º e do 19 ao 20. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia, Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-se, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, que teu servo escuta. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, retirado do primeiro livro de Samuel, capítulo 40, versículos 2º, 5º,
sétimo ao oitavo A, oitavo B ao nono e décimo. Refrão, oitavo A ao nono A. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Todos, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperei no Senhor, inclinando-se ouviu meu clamor. É feliz quem ama a Deus, se confia. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos, Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício, oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Repitamos, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Esse trecho é do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 10, versículo 27. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e, sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. É tarde, depois do pôr do sol. Levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar solitário e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos à reflexão. A primeira é do livro Palavra e Vida 2013, da editora Ave Maria. É uma reflexão mais simples esta, depois temos uma mais apurada. Multidões seguem Jesus. Talvez não tinham uma boa ideia de quem era ele sob o ponto de vista teológico. Hoje nós sabemos muito mais. Mas aquela gente sentia que Jesus, com sua palavra e com seus atos, era portador de uma mensagem de salvação e de libertação. Por isso queriam estar próximo dele, monopolizá-lo. Jesus, porém, não se deixa manipular. Escapa dos que querem controlar e apossar-se dele. Sua mensagem era para todos. Não conhecia fronteiras. Atualmente, sua mensagem está em nossas mãos. E nós somos os responsáveis de que ela chegue aos que não o conhecem. Está aí o nosso trabalho aqui que a gente procura fazer. Evangelizar. Jesus disse, ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebeste, deem também de graça. É o que procuramos fazer aqui na nossa humildade. Agora a liturgia comentada do Santini é do líder da Comunidade Católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Sabiam quem ele era? Marcos 1, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O evangelista Marcos afirma categoricamente que os demônios identificavam em Jesus o Messias prometido. E se tentavam dizê-lo pela boca de seus possuídos, eram prontamente silenciados pelo mestre de Nazaré. Certamente não convinha que isto fosse ventilado. Em áspero contraste com o conhecimento dos demônios, contemplamos a ignorância dos homens, conforme registra São João no prólogo de seu evangelho. Ele, o Verbo de Deus, veio para o que era seu e os seus não o acolheram. João, capítulo 1, versículo 11. Como explicar esta recusa? E não foi por falta de sinais da parte de Jesus. Ele falava em nome do Pai e não escondeu sua filiação divina. Além dos milagres realizados, cegos que veem, surdos que ouvem, paralíticos que andam, mortos ressuscitados, tempestade acalmada, pães multiplicados, o próprio Jesus venceria a morte e retomaria sua vida. Nada disso foi suficiente para quebrar a incredulidade de seu povo. Como entendê-lo? Uma das teorias a esse respeito é que Jesus Cristo não teria correspondido ao modelo de Messias que estava gravado no inconsciente coletivo de Israel. Esperava-se por um libertador que devolvesse a Israel o brilho dos tempos salomônicos, expulsando para o mar os dominadores romanos. O excesso de politização teria impedido que reconhecessem a mansidão do cordeiro que mandava guardar a espada na bainha. Outra teoria afirma que Jesus foi recusado porque causava prejuízos. Sim, os dirigentes... Olha essa reflexão. Os dirigentes religiosos viram em Jesus uma ameaça para o seu prestígio junto ao povo. Mais de uma vez, suas artimanhas foram desmascaradas pelo rabi. Os dirigentes políticos temiam que Jesus se transformasse em um guerrilheiro ou líder revolucionário, fazendo tremer os alicerces do poder. Exemplo desse prejuízo aconteceu quando Jesus expulsou os demônios para uma vara de porcos, conforme está em Mateus capítulo 8, versículos de 31 a 34. E estes se precipitaram no mar,
De imediato, os criadores de porcos pediram que ele fosse embora dali. Se o pai de Francisco de Assis o deserdou porque o filho distribuía seus tecidos aos pobres, deve haver muita gente despachando Cristo de suas vidas com medo de prejuízos semelhantes. E nós? Sabemos quem é Jesus Cristo em nossa vida? Ou também preferimos evitá-lo temendo que nos cause prejuízos? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Vejam o Salmo 16, versículo 5. Senhor, vós sois minha parte de herança. Agora vamos ao santo do dia. É um texto escrito pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com e eu gravo aqui para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Olha, de minha parte, podem divulgar livremente essas imagens, porque foi Jesus quem disse: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, de graça também deem. Então é isso que eu procuro fazer na humildade, gente, na simplicidade destes vídeos. 15 de janeiro de 2020, dia de São Mauro, ou Amaro. Hoje celebramos a festa de Santo Amaro, ou São Mauro, também conhecido como São Mauro, né? Santo Amaro e São Mauro. É preciso dizer que são os mesmos, porque as pessoas podem confundir. Então, Santo Amaro e São Mauro são os mesmos santos, só que são conhecidos de duas formas. Ele nasceu na cidade de Roma, filho de um senador, no ano de 512. Aos 12 anos, teve um sonho onde Deus o chamava à santidade. Resolveu então entrar num mosteiro beneditino. Foi o próprio São Bento que ajudou a formação de Amaro e de seu primo Plácido, também canonizado pela Igreja. Conta-nos uma lendária tradição. Olha só, conta-nos uma lendária tradição que um dia, ao caminhar pelo jardim, São Bento teve uma visão do jovem Plácido se afogando. Imediatamente chamou Amaro e pediu-lhe para socorrê-lo. Amaro se concentrou de tal maneira e agiu tão rapidamente que nem percebeu que andava sobre águas daquele riacho, sobre as águas do riacho. Depois puxou o primo pelos cabelos e o levou para a terra firme. Amaro, ou Mauro, se tornou o discípulo predileto de São Bento e o acompanhou para o mosteiro de Monte Cassino, quando lá se fixaram, sendo nomeado o primeiro superior e administrador. Os registros mostram que Amaro era um homem virtuoso, modelo de obediência, humildade e caridade. O primeiro mosteiro beneditino em terras francesas também foi fundado por Amaro. Foi neste lugar que Amaro morreu, depois que contraiu a peste. Ele agonizou durante 5 meses, morrendo santamente, em 15 de janeiro de 584. Reflexão. Amaro ou Mauro é uma palavra que significa amargo. O significado de seu nome condiz bem com os tropeços e dificuldades que encontrou ao longo de sua vida. Era de tamanha docilidade e virtude que seus mestres o recomendavam como exemplo a outros monges. Oração. Rezemos, irmãos e irmãs. Ó Deus, concedei-nos, pelo exemplo de Santo Amaro, a graça de imitá-lo em toda a sua vida, para que possamos ser firmes nos caminhos do Cristo pobre, humilde e obediente. Possamos também seguir nossa vocação com fidelidade e chegar à perfeição que nos propusestes em vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica, gente. Shalom Adonai, a paz do Senhor.
El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover. Acredite, meu irmão, minha irmã. Creia. E ainda temos aqui do aramaico, dialeto de Jesus. Temos uma frase de São Paulo: Maranatá, vem, Senhor. Significa vem, Senhor. Senhor, vem. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos para um dia, não sabemos quando. Mas quando ele vier pela segunda vez, ele vai levar para a plena felicidade, para o paraíso eterno, todos aqueles que o reconhecem como filho de Deus e que pedem perdão dos seus pecados, que reconhecem que são pecadores e pedem perdão. É só isso. Reconhecer o pecado, pedir perdão a Deus e reconhecer também Jesus como filho de Deus. E após essa vida física aqui, teremos uma vida espiritual na segunda vinda de Cristo para todo sempre. Será a plena felicidade. Que bom, hein? O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom, a paz!